Gervásia, olha, antes de tudo eu preciso te falar uma coisa. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi você construindo a sua personagem para essa live, porque nós que somos aí do universo LGBT, a gente sabe o quanto isso demanda tempo e também um custo. E eu me senti muito, muito, muito homenageado por você. Você não tem ideia de como eu fico agradecido por esse carinho que você teve. Eu fiquei emocionado e eu ainda comentei aqui em casa. Nossa, ela vai me fazer chorar. É uma gratidão imensa a você. Muito obrigado. Imagina. Edu, eu que agradeço todo o carinho, toda a preocupação realmente com o pessoal da noite, com o pessoal que trabalha realmente de um jeito quase mambembe dentro de uma arte tão grandiosa que é a arte drag realmente, né? Eu que me sinto lisonjeada de você abrir as portas do seu público para a gente conversar sobre isso, assim. Eu que agradeço imensamente o carinho, o respeito e toda a consideração conosco. Fico bem feliz, bem feliz. Obrigado. Você tocou já num assunto que é muito significativo, né, para nós, porque assim, as boates, as casas noturnas, elas vendem esse show e é um show que alcança um grande público LGBT. Mas as pessoas desconhecem os bastidores desse show, né, do artista que quer se consagrar a partir da criação da sua drag. Como é que funciona, né, para que as pessoas entendam isso? Os artistas ainda trabalham por meio de cachê, existe contrato, plano de saúde. Como é que fica esse profissional em relação a esses direitos? Eu acho que antes da gente começar, Edu, a gente tem que dar uma referência um pouquinho de como surgiu a arte drag, de onde realmente ela vem e qual é o contexto realmente de tudo isso. Então, assim, vamos voltar lá atrás um pouquinho para a gente ter uma ideia e se localizar, conseguir encaixar as coisas. Tudo começou Ótimo. na Grécia, realmente no teatro grego, onde as mulheres não faziam parte do contexto de atores, e todo personagem feminino era interpretado por homens. Então, eles se transformavam, eles vestiam todas as características de mulher para poder interpretar os personagens femininos da arte grega. Isso a gente vai encontrar também no teatro no teatro kabuki. Isso era muito comum, as mulheres não faziam parte disso. Então, todos os personagens femininos eram feitos por homens. E aí a gente vai evoluindo. No século XVI, no teatro elisabetano, a mesma coisa. Todos os personagens femininos eram feitos por mulheres. Ninguém tinha preocupação com a sexualidade, ninguém não tinha contexto nenhum de sexualidade, não tinha era um contexto artístico realmente, um contexto de arte. E a gente tem que pensar da seguinte forma: se a gente pensar no teatro elisabetano, a primeira Julieta foi feita por um homem. E é isso que é muito legal. Então, assim, com toda a dramaturgia shakespeariana, com beijo, com romance, com tudo. Então, a primeira Julieta foi feita por um homem. A mulher ela vai aparecer no teatro no século XVII. E aí o que acontece? Diminui um pouco essa coisa do homem se travestir de mulher e ele ressurge no século XVIII, onde a arte drag ela começa a se misturar com o quê? Com o que é mambembe, com o que é popular. Então começa a se misturar o quê? Com acrobatas, com o pessoal de circo, já num contexto mais alegre, num contexto mais exagerado, num contexto mais popular realmente, tá? Vamos chegar um pouquinho no Brasil agora. Nos anos 40, os artistas começam a incorporar personagens femininos para dizer coisas que são de cunho muito importante para a sociedade. E aí a gente pega quem? A gente pega Marcel Duchamp, que ele usa uma drag realmente para começar a ter uma política mais visualizada. A gente pega Andy Warhol, que também começa a usar uma drag para poder dizer realmente o que ele quer, todo esse contexto assim.
E aí, nos anos 60, só nos anos 60 é que a arte drag ela vai se associar à comunidade LGBT. Em 1960, ela começa, quando começa a estourar realmente todo o contexto de gays que apanham, de gays que são expulsos de casa. E aí, na década de 60, surge o quê? O boom, que é o Stonewall. Né? Então, ali realmente começa toda uma marcha, e aí isso invade o mundo inteiro. Paralelo a isso, a gente tem na década de 70, aqui no Brasil, uma outra realidade drag, onde não era nem usado o termo drag queen, tá? Era usado o termo ator transformista. Tanto que os mais antigos da noite, ainda, vou pegar a Silvete Montilla, por exemplo, ela tem um respeito muito grande em ser chamada de drag queen, mas ela faz questão de dizer que ela é um ator transformista. Porque ela vem de uma realidade onde existiam boates que eram gigantescas, realidades assim, onde o ator era muito respeitado. A gente vai estar falando de medieval, tá? Onde a gente pode citar inúmeros nomes que passaram pelo medieval. Inclusive, hoje, a gente teve uma grande perda, que foi a Miss Biá. Ela foi vítima, realmente, de uma situação que todos nós estamos dispostos, e ela fazia parte desse medieval. Ninguém faz ideia do respeito que se tinha pelos artistas naquela época. A gente tinha uma ditadura que era contra realmente toda essa arte, mas as casas que realmente mantinham essa arte tinham um respeito gigantesco. Então surgiram vários artistas muito respeitados. Então eu estou colocando tudo isso para a gente chegar na popularização da arte drag. Então o que começou a acontecer? Claro, a gente não vive mais a mesma verdade econômica que a gente vivia naquela época, é claro, inquestionavelmente. Mas a arte drag, nos anos 80, ela começa a ter uma preocupação muito maior de você usar o visual da sua drag, de você usar tudo isso para saber o que você quer falar. Não adianta você ter todo um visual, toda uma realidade e não dizer nada. Então, nos anos 80, a drag começa a ficar mais política. Ela começa a dizer mais coisas, ela começa a usar realmente o seu personagem para dizer para o que veio. Então não adiantava você sair na rua sem ter bandeira. E é isso que é muito bacana. Nos anos 90 tem o boom da drag. Realmente, como Gremlin, a gente brinca que drag queen virou Gremlin. Você molhou, saiu 3 lá de dentro, assim. E aí você começa a ter uma popularização muito grande da drag. Entendeu? Você começa a diluir realmente a essência da coisa. E aí é o que eu falo. É muito complicado porque, assim, a gente tem toda uma realidade hoje de popularização. A gente atinge um número muito maior. As referências são muito importantes. Mas o que acontece? O que tem de mais no mercado acaba ficando comum. Então, assim, se você não aceita um cachê de R$50, de R$30, tem alguém que vai aceitar. Entendeu? Não com a mesma essência, não com a mesma proporção, não com a mesma... Mas você acaba criando uma desvalorização do trabalho. Quando eu vou palestrar, ou quando eu vou dizer sobre a arte drag, o que eu acho muito importante, e que eu digo muito para os meninos, para as meninas, enfim, porque a arte não é só uma coisa homossexual, não é só o menino que faz arte drag, qualquer pessoa. Se uma planta colocar uma peruca, querida, já é uma drag também. O que eu digo para os meninos é assim, você tem que se respeitar, você tem que saber dar respeito para o seu personagem, para a sua personagem, saber o que você está buscando, respeitar o outro também, porque senão acontece o quê? É muito complicado. Todo respeito, gente, por favor, a RuPaul's Drag Race, que foi o grande boom, que voltou realmente com a popularização da arte drag. Só que o que acontece? A gente tem, e aí a gente vai entrar num contexto que eu acho muito desumano. Hoje, a gente absorve a realidade norte-americana como nossa. Então, o que acontece? O pessoal valoriza tanto
o RuPaul's Drag Race e esquece os enormes talentos que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, todo respeito a Sasha Velour, todo respeito, mas assim, o que a Sasha Velour começou a fazer agora, a Hikaru Kadoshi já faz há anos. E de uma maneira suntuosa, de uma maneira gigantesca, com carinho muito grande. Então, assim, o que não pode acontecer é você pegar, por exemplo, as artistas que fazem parte do RuPaul, pagar um cachê gigantesco para eles e levar um público, enquanto os artistas nacionais, eles passam o quê? 10% desse cachê? E assim, sem estrutura nenhuma. Então, o que acontece? Pegando aquela realidade que a gente tem, que a arte drag ela se misturou ao mambembe, tudo que é mambembe, tudo que é popular, tudo que é circense não tem valor. Entendeu? E aí o que acontece, Edu? A gente começa a passar por uma realidade de teatro de rua. E aí a gente chega, exatamente, eu falei tudo isso para chegar ao quê? Não tem valorização, não tem realmente um plano de saúde, não tem realmente uma carteira assinada, aposentadoria. Não tem, nada. Então, assim, vários artistas, eles mantêm profissões paralelas, onde realmente tem todo esse... Ai, meu chapéu caiu. Tem todo esse contexto de importância para poder manter a arte drag. Mas não tem, a gente não tem a estrutura realmente para enaltecer mais. Então, assim, como que você pode exigir de um artista, e aquilo que você falou, o tempo, o valor da maquiagem, a importância da peruca, se você não dá estrutura para isso. Então, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela vai buscar em outra realidade, em outro emprego, um jeito de manter a arte drag, ou a arte que ela quer. Isso não só na arte drag, mas muito forte. A gente está, né, canalizando para uma coisa mais artistas da noite, mas é muito comum o artista da noite ele manter uma outra profissão. Porque não existe suporte. E é uma questão de respeito, é uma questão de valorização, é uma questão... Claro, tudo que está ligado ao universo LGBT já tem uma discriminação natural. É fato isso, né? E aí você fala... a Hikaru Kadoshi uma vez disse uma coisa que eu acho muito válida. Se a margem tem uma margem, a drag queen mora nessa margem. Porque assim, nós somos as primeiras a dar a cara a tapa, entendeu? Porque a gente está num excesso de cor, a gente está carregando uma bandeira de uma forma muito grande, e a gente que está na linha de frente. Então, assim, quando a gente fala do contexto de valorização, é exatamente isso. Dentro da nossa própria comunidade, se eu estiver falando algum absurdo, você me corrige. De maneira alguma. Eu quero, inclusive, dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa própria realidade, existe uma discriminação, porque assim, a drag é o bichinho de pelúcia. É assim, ela é feita para tirar foto, ela é feita para dar close, ela é feita para N situações, mas assim, é muito comum, né, você chegar para um pessoal e o pessoal pergunta assim, quanto você cobra para fazer uma animação num aniversário? Eu cobro X. Muito caro. Como assim? Como assim? Eu não entendo. Então, assim, eu sou maravilhosa para tirar foto. Mas para você valorizar realmente, para você colocar realmente dentro de um contexto de respeito, eu não sou tão interessante assim. E aí a gente desdobra isso também, e eu sempre digo isso. Existem situações. Então, por exemplo, eu sempre digo que o mundo LGBT ele não respeita muito a gay afeminada. Né? Ele tem uma resistência com a gay afeminada. Por quê? É a linha de frente, entendeu? É o soldadinho do tabuleiro de xadrez. É o soldado do tabuleiro. É o primeiro que está na linha ali. Então, assim, são as primeiras a apanhar, são as primeiras a levar lâmpada na cabeça, são as primeiras a tudo isso. E a drag vai além disso, porque além de ser afeminada, você abre mão de todo o contexto que a sociedade te colocou por direito, então você abre mão de toda a masculinidade, que a sociedade diz
que é, é primo isso. Então você abriu mão para pegar dentro do universo feminino referências para dar voz para sua arte. Olha que complicado. Então você abriu mão. A sociedade do século XX, tudo que se construiu no século XX, é carregado de um peso de machismo que descaracteriza e desconstrói qualquer possibilidade da presença do feminino. Né? A mulher é vítima, e quando um homem presta teu corpo para uma personagem feminina, ele se coloca nesse universo do feminino. E eu numa outra live, eu me coloquei da seguinte forma: eu, como homossexual socialmente assumido, como alguém que estudei dança durante um tempo, eu não me vejo, né, como homem na sociedade, entende? Para esse universo machista, paternalista, heteronormativo, a minha posição de luta, de militância e de me apresentar socialmente é o universo feminino. Não tem como. Exatamente. Né? Mesmo porque são performatividades. E a nossa performatividade dentro desse universo é o universo feminino. E aí eu não falo nem de trejeito, de modo de ser, porque aí eu também penso no direito à personalidade. O ser humano tem direito de ser aquilo que ele sente vontade, como ele quer. Né? Mas nós nos colocamos, nos assumimos socialmente nesse universo feminino. Porque todo imaginário que se constrói em torno do gay, né, da lésbica, é também esse universo. E as lésbicas são discriminadas porque, para essa concepção machista, ela quer sair desse universo feminino e se colocar no universo que não pertence a ela. Né? Então existe toda uma construção que já violenta simbolicamente em primeiro momento, até que isso se concretiza de forma materializada em relação ao grupo LGBT. E eu concordo plenamente com você. Né? As drags, elas são o grande espetáculo da noite, mas que sofre discriminação dentro do próprio grupo LGBT. E os homossexuais que se colocam dentro dessa performatividade, quando eu falo, né, o modo de ser daquilo que é chamado de efeminado, eles também sofrem preconceito e discriminação dentro do próprio grupo LGBT. E isso é um problema. A nossa sociedade ainda é baseada no... Eu brinco muito, né? Eu falo assim, são dois contextos, querida. Mas a nossa sociedade ainda é baseada no contexto falocêntrico. Quando você abre mão do poder do falo, entendeu? Para assumir uma figura feminina, você está abrindo mão de tudo, de tudo. Então, é o que eu falo. É muito complicado você chegar num local, ou enfim... Vamos colocar historicamente falando. A mulher, ela ainda está em busca dos seus direitos, ela está conquistando as coisas. Como que um homem, ele abre mão de todo o privilégio da masculinidade. Da masculinidade, do macho. Para seguir realmente os passos do feminino. Então, assim, e outra, aí a gente vai entrar no contexto de garantias, a mulher, ela... Ainda, Edu, é muito comum a mulher lutar para ter um salário igual ao do homem. Uhum. Entendeu? Quando você tem um cargo de poder, enfim, feminino e masculino, é muito diferente, é exorbitante a diferença de salário. E aí a gente chega assim, poxa, como a sociedade ainda pensa desse jeito? Porque, de um jeito ou de outro, a gente assumiu a figura feminina. Então, o desrespeito com a drag queen é muito próximo do desrespeito com a mulher. Então, assim, para você conquistar realmente o seu espaço, para você conquistar realmente toda os seus direitos, é uma luta que vai de A a Z. Primeiro, porque nós somos afeminados. Segundo, porque a gente está seguindo os passos das mulheres. E terceiro, que chegando nos passos das mulheres, elas ainda não têm os mesmos direitos que os homens. Você consegue entender os degraus? Eu gosto muito de uma crítica que um autor chamado Theodore Zaidan ele faz sobre uma situação ocorrida nos Estados Unidos, mas onde ele relata a história de uma mulher,
negra, homossexual, né? E no momento em que a mulher passa a ter direitos iguais nos Estados Unidos, essa pessoa ainda não tinha, porque ela era negra e homossexual. No momento em que os negros passam a ter os mesmos direitos, ela ainda não tinha, porque ela era homossexual. Então, era preciso que as camadas identitárias fossem dissolvidas e absorvidas politicamente no campo do direito, para que essa pessoa se sentisse livre e viver socialmente, né, a gente pode dizer assim, de uma forma em que ela se sinta pessoa. Perfeito, é exatamente isso. Brincando, né, e até falando um pouco de verdade, é muito dolorido você ver artistas tão famosos e tão conceituados, com um talento gigantesco dentro do universo da noite, realmente, que trabalham de uma maneira mambembe. A gente está passando por uma pandemia hoje, onde as casas noturnas elas não estão funcionando, toda uma situação. E é muito comum hoje você ver artistas com talentos inimagináveis fazendo vaquinha para poder pagar o aluguel. Você consegue entender como é dolorido? Porque não existe um planejamento, não existe um programa governamental também para acolher esses artistas nesses momentos, né? Porque a arte ela ainda é vista como hobby e não como trabalho. E essa construção preconceituosa, ela começa na escola. Você falou de Shakespeare, por exemplo, mas mesmo quando se fala de Global Theatre nas escolas, ou de Shakespeare, não se fala sobre os adolescentes e os homens que se travestiam de mulher para apresentar personagens femininos. Então, existem coisas, sabe, como Machado de Assis, quando ele era ilustrado nos livros de literatura como branco, porque o negro não podia ter visibilidade. Então, esse homem que se veste de mulher, que se apresenta como artista, historicamente ele é negligenciado já para a construção do preconceito, né? Você oferece um curso de formação para artistas que querem entrar no universo da arte drag. Sim. Esse curso, não sei se você tem esse retorno, né? A pessoa faz essa escolha, mas ela tem o apoio da família ou existe resistência? Então, aí a gente vai chegar, você falou dessa coisa da escola, né? A Gervásia, na verdade, eu surgi, na verdade, saindo de um teatro infantil, onde eu decidi pegar essa personagem e levar para escolas da periferia de São Paulo para falar da realidade LGBT, né? Hoje GLBT, né, QIA+. Tanta letra que às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu troco todas essas letras pelo H de humano, né? Então, assim, o que acontece? A gente ia para escolas do ensino médio falar sobre família, falar sobre a cultura LGBT, sobre todo esse contexto. Por quê? Na periferia é onde ainda se mata muito LGBT, é onde muito LGBT é posto para fora de casa. Então a ideia da gente era o quê? Conscientizar a família de que existem famílias heterossexuais, famílias homossexuais, e o que é importante é o amor. Essa era a base de tudo. Tá? A criança ela é absolutamente receptiva a isso. A criança ela não nasce preconceituosa. É incrustado nela um preconceito. Então, o que acontece? O problema não eram as crianças. Porque a gente pegava bonequinhos, ilustrava realmente. A gente pegava bonequinhos, um menininho e uma menininha, e falava assim, ó, isso aqui é uma família. Aí pegava duas menininhas e falava, isso daqui também é uma família. Pegava dois menininhos e falava, isso aqui também é uma família. E as crianças aplaudiam e dançavam e brincavam. O problema é quando essa palestra chegava na casa da criança. Então, o que acontece? Os pais, no dia seguinte, faziam manifestações absurdas contra. Por quê? Como uma drag queen foi ter contato com o meu filho. Que história é essa de que dois homens formam uma família?
Que história é essa de que duas mães formam uma família? Isso não existe. Então, a criança, ninguém nasce preconceituoso, é incrustado o preconceito. Só que isso vai criando... Eu já saí de escolas escoltada por polícia. Eu imagino. Porque durante a palestra ligaram para os pais e falaram que uma drag queen estava em contato com os alunos. Os pais foram na escola me pegar de pau. Eu saí de lá escoltado pela polícia. E aí o que eu disse, eu tenho que ter um apoio muito grande da coordenadoria da escola, da pedagogia da escola, para fazer um trabalho antes com os pais, para depois chegar até as crianças, o que deveria ser inverso, né? Mas assim, para você ter uma ideia de como é complicado. Aí você chega, quando eu comecei a chamar o grupo realmente de meninos que queriam se tornar drag queens, enfim, toda essa coisa assim, você escuta histórias de vida muito doloridas. Então, assim, porque é aquilo que a gente falou, a arte drag, ela é para qualquer um. Só que tem uma afinidade com a arte, realmente, quem é mais afeminado, quem tem um contexto mais delicado, tem uma afinidade maior com a arte e absorve isso de uma maneira muito melhor, ok? Então, o que que acontece? Você sai, eu falo que quem é drag queen sai do armário 2 vezes, né? Primeiro, quando fala para a família, eu sou gay, e depois quando fala, pai, além de ser gay, eu sou drag queen. Então você acaba saindo do armário 2 vezes. É muito engraçado, porque assim, imagina, quando você fala para a família que você é gay, a primeira coisa que eles imaginam é que você vai se vestir de mulher. Né? Ah, você vai se vestir de mulher e aí vai sair, aí... e de repente você fala, cara, eu vou me vestir de mulher mesmo. Só que num contexto artístico. Deu para entender a bagunça que vira na cabeça da pessoa? Até isso dentro do mundo LGBT também é muito comum. As pessoas não conseguem perceber que a drag queen é uma personagem. Então você se desmonta depois. Existe uma confusão no olhar social que muitas vezes, e óbvio, como eu disse, eu luto muito pelo direito de personalidade, mas essa mistura da drag, da transexual mulher, né? As pessoas confundem o que é uma coisa, o que é outra, do crossdresser, quer dizer, o que é cada coisa, como isso se mistura, justamente porque ambas se encontram nesse universo do feminino, e esse feminino, às vezes eu achava que essa palavra era muito forte, eu usava ela inclusive nas minhas aulas, no curso de pedagogia, e algumas pessoas não entendiam, mas a minha proposta era provocar, né? O século XX, com a sua cultura, conseguiu construir um ódio, né, em relação ao feminino. Sim. A mulher no poder, ao homossexual, ao comportamento considerado efeminado, a drag queen, a mulher transexual. O século XX construiu isso e o século XXI traz como herança. Sim, mas aí a gente vai entrar num contexto assim. Se você pegar as grandes civilizações, vamos pegar a mitologia grega. As deusas eram muito poderosas. Você pega a mitologia iorubá. Você pega o contexto afrodescendente. A feminilidade é muito poderosa. Então há um respeito pela feminilidade. A própria cultura Wicca, né? Em que a presença é de uma deusa. A própria cultura Wicca. Entendeu? Imagina como que você vai colocar numa sociedade, por isso que essas religiões elas foram apagadas, talvez, ou pelo menos esquecidas um pouco. Como que você pode considerar que o mundo ele é governado por uma mulher? Se você pegar a cultura Wicca, a realidade Wicca, é a grande deusa, é a grande mãe. Entendeu? E aí, de repente, assim, meu Deus, espera aí, não é o deus de barba, de cabelo grisalho, falocêntrico, que conduz o universo, é isso? É uma mulher? Não, isso não pode ser. Você pega a cultura iorubá, Edu, tudo que gera vida tem muito valor. Então, assim, o útero, a água, sabe,
é muito diferente do contexto que a gente vive hoje, né, dessa sociedade falocêntrica. Por isso que fizeram questão realmente de adormecer essas religiões, entendeu? Essas referências de verdade. E aí a gente vive isso de uma maneira muito verossímil, na verdade, assim, né? E aquilo que a gente falou, tudo que remete ao universo feminino, seja ele qual for, tem que ser castrado, tem que ser diminuído. Por quê? O grande poder realmente, e a drag queen sabe muito bem disso, porque as nossas referências são referências femininas, né? Que a mulher é o centro de tudo, a mulher é dona de tudo, ela detém o poder da vida, o homem ele só participa disso. Né? Tanto que o vínculo da criança, gigantescamente, é com a mãe. E colocar isso de uma maneira viva é muito difícil. Por quê? Porque a gente vive hoje, principalmente na nossa realidade, com uma presidência que deixa velado milhões de situações, entendeu? Milhões de coisas perversas, porque é o que eu falo. Democraticamente, muita coisa não é permitida. Só que, assim, você tendo poder, uma pessoa fascista, você gera o quê? Uma permissão velada. Deu para entender, Edu? Tomara que eu esteja sendo clara, Não, né? não, Então, assim, não tem problema você bater no viadinho. Não tem problema você agredir a mulher. Não tem problema você andar armado e numa descarga de fúria, você dar um tiro em alguém. Entendeu? E, assim, hoje, você sair na rua montado é muito mais complicado do que há 3 anos atrás. Olha que dolorido. Então é o que eu falo para os meninos no curso. Vocês estão prontos realmente para serem os peões do jogo do xadrez? Porque não é só glamour. Não é só... Vocês vão passar por N situações. Vocês estão abrindo mão do poder do falo. Interessantíssimo. Esse seu apontamento é muito significativo e, assim, é interessantíssimo isso, né? Porque, de fato, é abrir mão desse universo masculino que te possibilita um território mais seguro para entrar no universo do feminino que é a todo tempo violentado. Eu queria só dar um depoimento, você falou sobre essa questão de ter saído escoltada por policiais da escola. Na minha família, em um dado momento, o filho da minha prima, ele tem 3 aninhos. Eu e meu marido, nós estávamos tomando café da manhã na casa da minha prima, que minha família é bastante grande, e ele simplesmente olhou e falou assim: vocês são irmãos? Não. Vocês são amigos? Não, José. Aí ele disse assim: eu já sei. Vocês são 2 papais, né? Aquilo foi tão... Né, porque a criança, ela resolve, as pessoas ficam perguntando como eu conto, como eu falo. As crianças resolvem isso de uma forma tão simples, tão fácil. Sim. Né? E como o preconceito consegue desconstruir isso ao longo do tempo? A criança ela é movida a amor, entendeu, Edu? Tudo que envolve o universo infantil é movido a amor. E a criança tem naturalmente dentro dela a bondade. Então, às vezes as pessoas perguntam assim: nossa, como que eu vou explicar para o meu filho 2 homens? Eu falo: meu Deus do céu, espera aí. Você explicou que um homem, uma mulher foi criada da costela de um homem e que uma serpente expulsou todo mundo do paraíso, fez isso verdade na cabeça da criança e não consegue explicar como 2 homens podem formar uma família? Eu não consigo entender. Mas você faz questão. Gervásia, você sabe que quando eu dou palestras sobre essa questão de gênero e orientação sexual, uma das coisas que mais comentam em palestras é sobre a questão da orientação não ser uma escolha. Eu acho muito importante se falar isso, mas eu também penso que é preciso levar para o debate do grupo, da comunidade LGBTQIA+,
A questão, e se for uma escolha, qual é o problema? Exatamente. Entende? E se eu quiser? Então, assim, eu acho que o debate não deveria ir por aí, né? Não é uma escolha, então eu tenho que viver isso. Mas e se fosse, então não poderíamos escolher? Eu acho que é aquilo que somos e como somos. É o direito de personalidade. Se a origem é genética, se deixa de ser ou não, esse não é o debate. É o direito de você poder ser quem você quer, como você se deseja, como você se vê. E muitas vezes a própria comunidade ela é capturada por esses discursos que fazem parte desse costume falocêntrico que tenta justificar aquilo que nós somos para amenizar a situação a partir do olhar deles. Né? Como se eu dissesse, eu escolhi. E outra pergunta que fazem para justificar, né, a adoção por casais, por exemplo, homoafetivos. Ah, mas um casal homoafetivo não vai influenciar a sexualidade do seu filho. E se influenciasse, isso diminuiria a sexualidade do meu filho, a pessoa dele? Porque um filho hétero, ele tem direito de ter orgulho dos seus pais héteros. Então, se eu tiver um filho, ele não pode ter orgulho dos pais serem homossexuais e querer ser homossexual porque tem o pai como exemplo? Eu tenho que justificar, eu tenho que me policiar em relação a isso? Então, são esses discursos que eu me preocupo também, que muitas vezes a própria comunidade ela absorve como verdadeiro e vai disseminando, né, sem parar para refletir de que isso é um preconceito instituído. Eu acho que, assim, uma vez eu escutei Jô Soares dizer uma coisa que é meio reflexivo, né? Ele fala assim, eu não gosto de nada que me tire direitos. Qualquer lei, qualquer situação que me prive do direito de pensar, logo existir, me castra. E eu não quero ser castrado. Concordo com você, Edu. Eu acho assim. Quando as pessoas perguntam para mim assim, mas dois pais vão adotar uma criança e ela vai ser gay, enfim. Eu falo, não é essa a questão. A questão é a adoção em si. É a gentileza, é o amor, é o carinho. Se a criança vai se tornar, ou se ela nasce homossexual, é um outro contexto. Não é isso que está em voga agora. Não tire as coisas de dentro de uma situação e encaixe na outra, porque ela vai perder o valor. Quando você tira uma verdade e coloca dentro de uma outra verdade, ela perde valor, ela dissolve. Então eu não posso usar situações para explicar outras. Cada contexto dentro da sua caixinha. E aí a gente vai chegar em N discussões. Uma vez as pessoas me perguntaram assim, mas esse casal vai adotar essa criança, com que direito? Eu falei assim, com o mesmo direito que o casal hétero abandonou. Simples assim. A falta de amor é justificada pelo amor. O que isso vai gerar depois, se é uma escolha, se é uma orientação, não está em voga agora. A gente não pode diluir o poder da adoção. Foi adotado? Aí sim pode-se abrir o leque de questionamentos que quiser. Por enquanto, o problema é a adoção. Só que aí é exatamente isso que você falou. As pessoas usam isso para castrar. Simplesmente. É assim. É horrível falar isso, entenda da melhor forma, eu não quero, né? Nossa, meu Deus do céu, se a gente não for preso, Edu, a gente toma um chá depois da pandemia, tá? Mas assim, o que eu acho? Eu acho muito complicado você tirar direitos, sabe? Explicar uma coisa com uma outra verdade. Isso não me agrada. É o gado news, entendeu? É o povo que é gado, entendeu? Vem gadinho, é assim que é, todo mundo, sim! Hoje as pessoas elas não pensam mais. As pessoas elas só absorvem. O que é muito mais prático. Então não preciso pensar? Não. Então é isso, sabe? Põe um sininho no pescoço e sai seguindo como Gado News. Entendeu? Notícias para gado. E é isso que não é legal. Eu acho que a gente tem que colocar hoje nas pessoas, independente do contexto, ideias, o direito pensante de uma situação. A gente vive uma situação de fake news hoje. E o grande problema é realmente isso, a pessoa absorve aquilo como uma verdade e acabou. Isso gera problemas muito maiores do que a própria verdade.
Mas um momento muito delicado, porque quem elegeu o atual governo, o atual presidente, encontrou nele razão e lógica para sua voz, que era excludente, né, preconceituosa, fascista. Quer dizer, Exatamente. É um momento muito delicado, porque as pessoas encontraram força no discurso do maior representante do país. Né? É o que eu falo, o direito velado, Edu. Então dá o direito velado de você ser fascista, mesmo que não seja aceito. É velado isso. Posso usar uma parábola judaica Claro. para ilustrar um pouquinho? Conta uma parábola judaica que é bem famosa, né? Que a mentira e a verdade elas se encontraram e o dia estava muito lindo e a mentira sugeriu para a verdade que elas fossem tomar um banho num poço. A verdade sabia que a mentira não era uma flor que se cheirasse, mas falou assim, realmente, o dia estava lindo, estava um céu bem brigadeiro, e ela decidiu acompanhar a mentira, e chegando no poço, encontraram águas lindas. E as duas se despiram, entraram no poço e começaram a tomar banho. Logo que a mentira percebeu que a verdade estava distraída, ela saiu do poço, roubou as roupas da verdade, se vestiu com elas e saiu. A verdade ficou chocada com aquilo. Ela falou, não posso usar as roupas da mentira. Eu tenho uma índole. Então eu vou nua mesmo, atrás de quem roubou as minhas roupas. E ela saiu. E ela foi tão hostilizada e tão maltratada que ela voltou para o poço. E ficou escondida ali. E dizem que até hoje a mentira usa as roupas da sociedade, da verdade para agradar uma sociedade a qualquer custo. Ninguém gosta de ver a verdade nua. É muito complicado. O Guy Debord, ele traz uma problemática que é muito atual, que é a sociedade do espetáculo, em que num processo de evolução, e eu gosto do Nietzsche, como ele diz, quando ele diz que toda sociedade evolui, isso não significa que para melhor, evolução não significa evolução para melhor. Toda sociedade evolui, não significa que para melhor. Mas ele fala que do ser, né, o ser humano evoluiu para o ter. E do ter, o ser humano evoluiu para o projetar-se. Então, projetar-se como, né, apresentar uma imagem se tornou muito mais forte do que ser de fato. E essa questão, o fake news, ele alimenta essa projeção, né, que se traveste de verdade, mas alimenta, fomenta todo esse fascismo que se mantém aí ativo nesse momento, né, e que autoriza violências múltiplas, desde de violências simbólicas como corporais. E eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas assim, sabe, quando um casal homoafetivo, ou quando um homossexual da periferia, efeminado, quando uma transexual ela é agredida fisicamente, isso é muito doloroso. Mas ela ainda tem uma prova física para tentar se defender, né? Mas quando a violência é simbólica, a pessoa se machuca de tal forma no discurso que é pregado na escola, muitas vezes na família, muitas vezes pela religião, e ela não tem mecanismo de defesa, porque essa violência ela se manifesta sutilmente e ela vai matando aos poucos o que a pessoa é por dentro. Né? A ponto de pessoas, acho que é importante as famílias que estão acompanhando a live, a ponto da pessoa ela preferir às vezes o suicídio do que ser o que ela é mesmo. Exatamente. O índice de suicídio é muito grande. Só que assim, a gente está falando de um país que mais consome o sexo trans, o sexo travesti, é o país que mais consome. E, ao mesmo tempo, é o país que mais mata travestis. Olha que discrepância. Porque tem uma questão aí que é muito, muito interessante, né? Assim, do ponto de vista crítico. Não importa ter relações homossexuais, homoafetivas, desde que eu me projete como heterossexual na sociedade. Exatamente. Uma coisa que eu sempre digo é assim,
Uma pessoa que se relaciona com uma trans ou um trans, necessariamente, ele não deve ser considerado gay. Isso eu concordo. Sim, Né? sim, não, isso Porque eu concordo. É uma relação hétero. é uma relação hétero. Só que existe a coisa assim, cada coisa dentro do seu contexto. A trans, qual é a diferença essencial da trans e da travesti? A travesti, ela ainda se usa do órgão genital masculino para gerar prazer. A trans, ela nasceu mulher, um corpo Ela feminino. adequa o corpo Ela ao... Isso. Exatamente. Então, assim, quando um menino trans, uma menina trans nasce, a gente sempre coloca que foi dado um sexo para ele. Então, assim, nasceu um menino. Não, nasceu uma trans. Então, assim, o sexo trans é uma coisa. Agora, por exemplo, se você pegar a travesti, aí eu concordo exatamente com o que você está dizendo, Edu. Mas tem uma Não questão tem problema. que eu penso, né, que assim, as mulheres trans são mulheres, mas elas sempre precisam, na nossa sociedade, declarar a sua história. Percebe? E aí, dentro desse Exatamente. contexto patriarcal, ela não é vista como uma... Nós entendemos isso, né? Mas ela não é vista Sim. como alguém que teria uma relação heterossexual se ela se relacionar com outro homem. Né? Sim. Porque ela sempre tem que narrar essa história. Quer dizer, eu nasci menino, por meio de uma interpretação biológica, me alocaram socialmente como menino, mas eu sempre fui menina, e aí eu adequei o meu corpo ao modo como eu sou. É sempre uma narrativa para explicar e justificar o que ela é. Exatamente. E assim, mas isso é o que eu falo. E é o que a gente está discutindo de uma forma muito verdadeira. Tudo, a nossa sociedade ela é baseada no falo. Né? A nossa sociedade ela é baseada em tudo que é masculino. Então, assim, não existe para o heterossexual, isso a gente vai falar o quê? Como é importante, Edu, uma das coisas assim, sabe? Torço muito para qualquer pessoa que tenha um poder, que seja eleito, tenha a consciência de que a educação de base é muito importante. Concordo. Sabe, pegar... Então, assim, o pessoal fala, é da cartilha gay. Não é cartilha gay, é uma cartilha humana. Você precisa apresentar situações. Talvez a gente nem veja o resultado disso. Talvez seja daqui a 30, 40 anos, eu não sei, 80 anos, próximas gerações, mas alguém tem que começar realmente a desmistificar tudo isso. E aí, quem sabe daqui a 50 anos não precisa mais se explicar que nasceu considerado do gênero masculino, porque já vai estar realmente dentro de uma genética educacional. Só que hoje não é interessante. Não é interessante você dar poder para as pessoas que moram embaixo do arco-íris. É muito complicado. Então, comprar uma briga realmente da bandeira LGBT é muito complicado. A pessoa tem que ter estrutura e veracidade nos fatos para poder realmente começar um trabalho de base. Mas alguém tem que começar. Concordo. E aí a gente volta no contexto da drag queen. A gente se veste, a gente se pinta, a gente se colore para dar voz realmente para quem não tem voz. E isso às vezes é muito dolorido, porque você apanha... Eu vou ter que... A gente está chegando aí no nosso tempo final, porque senão o Instagram derruba a gente. E esse papo foi muito agradável, mas assim, senão ele derruba a gente não pode ser derrubado pelo sistema, a gente tem que se manter. Por favor, mano, por favor. Olha, eu quero agradecer muito o seu carinho, o seu aceite. Eu adorei te conhecer. Obrigado pelo retorno. E assim, eu fiquei de fato, retomo, emocionado e lisonjeado quando você se preparou. Para mim foi um presente. Muito obrigado mesmo. Edu, antes de qualquer coisa, quem agradece realmente sou eu pela confiança, pelo carinho, por abrir espaço realmente para que a gente possa discutir coisas
muito além de verdades, coisas que falam de pessoas. E eu sempre vou dizer, eu troco todas as letras G, L, B, T, Q, I, A, mais, pelo H de humano. Um professor universitário que se preocupe realmente em abrir espaço no seu canal, para o seu público, para dizer realmente de minorias, merece todo o meu aplauso. Obrigada Obrigado. realmente por me permitir fazer parte disso. E o que você precisar, a hora que você precisar, juntos, nós somos mais fortes. Obrigada pelo carinho mesmo, Edu. Eu que Obrigado mesmo. agradeço. Muito obrigado, viu?